Rádio Brasil Central. Agora em Goiânia, 7 horas, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 25 de julho de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você que nos ouve em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 75% e 25%. Agora aqui no Parque Santa Cruz, em Goiânia, os termômetros marcam 17 graus. 7,2. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, nunca antes, lucro de bancos cai pela primeira vez em 10 anos. Folha de São Paulo, o governo quer plano de teles para Copa e Olimpíada. O Estado de São Paulo, a arrecadação cai em junho e Receita já revê projeções. Correio Brasiliense, delúbio faz piada a 10 dias de o STF julgar o mensalão. Valor econômico, estados terão compensação para cortar ICMS da energia. Estado de Minas, a receita da morte. Pesquisa mostra que imprudência e alta velocidade são maiores causas de acidentes com óbitos e feridos em Belo Horizonte. Jornal do Comércio, racionamento d'água para 500 mil pessoas. Obras de melhoria do sistema vão afetar abastecimento em bairros do Recife. 0 hora, greve dos caminhoneiros. Justiça proíbe os bloqueios em estradas federais no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico. Governo vai acionar Banco do Brasil e Caixa Econômica para derrubar tarifas bancárias. O Popular, Operação Monte Carlo, Cachoeira no Banco dos Réus. Diário da Manhã, Cachoeira sem saída. Durante a audiência de ontem, defesa de Cachoeira tentou desqualificar acusações. 7,3. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador de Goiás, Marconi Perillo, lança na próxima segunda-feira, às 11 horas, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, uma série de programas de ações integradas do governo. O articulador das ações foi o secretário de Planejamento do governo, José Pivec. Marconi Perillo viaja nesta quarta-feira para a cidade de Goiás. O governador será homenageado por administradores do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental FICA. Será a primeira solenidade pública após o luto pela perda de sua mãe, Dona Maria Pires Perillo. E familiares, amigos e autoridades políticas de todo o Brasil, entre eles o presidente nacional do PSDB, o deputado federal Sérgio Guerra, se reuniram na noite de ontem na celebração da missa de 7º dia da mãe do governador Marconi Perillo, Maria Pires Perillo. Quem também esteve presente foi a senadora Lúcia Vânia, do PSDB, que chegou ao lado de Sérgio Guerra e esposa. Também marcaram presença o vice-governador José Eliton e grande parte dos secretários de Estado. A cerimônia foi celebrada pelo arcebispo emérito de Goiânia, Dom Antônio Ribeiro, na Catedral Metropolitana, que estava lotada. Neste momento de perda, Marconi recebeu apoio de amigos, como o do senador Ciro Miranda. Nós que temos convivido nesses últimos dias com o governador Marconi, temos sentido o quanto significou Dona Maria e significa, não só para toda a família, mas em especial para Marconi Perillo. Marconi tem todas as características da Dona Maria. E ele tinha uma profunda admiração por essa mãe, que foi um grande esteio. Então o Marconi está com o coração partido, mas ao mesmo tempo contente, porque a Dona Maria foi uma mulher que passou por essa vida e deixou uma marca muito forte.
uma marca de seus filhos, a marca da honestidade, da seriedade, a marca de família. Então, essas lembranças vão perdurar para o resto da vida e esses ensinamentos. Isso sim é o que vale na vida. Outro amigo da família do governador Marconi Perillo que esteve na Catedral de Goiânia foi o padre Ferreira. Sempre a perda, principalmente de uma pessoa muito querida, ela é muito forte na vida das pessoas. E quando se fala de mãe, ela tem um peso muito maior. Inclusive, recentemente também tive essa experiência. Há 3 meses atrás perdi minha mãe e sinto, e penso que o governador está passando um momento difícil de ter que separar de uma pessoa muito querida, que ele tinha uma estima muito grande, um carinho muito grande, todos nós sabemos disso. Ele com uma pessoa extremamente familiar, preocupado com a família e muito atencioso, muito carinhoso com toda a sua família. Então, nesse momento, eu acredito que a nossa missão como amigo é principalmente prestar essa solidariedade, essa presença, ao mesmo tempo pedir a Deus muito conforto, muito consolo para toda a sua família, pedir a Deus para que possa dar um bom lugar a essa querida mãe que soube educar seus filhos e que soube fazer bem a sua missão aqui na Terra. Então, que Deus possa dar a ela a recompensa e, ao mesmo tempo, conforto aos seus familiares que aqui estão presentes, continuando a sua missão. 7:07 agora em Goiânia. O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, será homenageado com a Ordem do Mérito do Anhanguera, na cidade de Goiás. A solenidade será nesta sexta-feira. Juiz suspende sessão e retoma nesta quarta-feira a audiência do caso Cachoeira. O juiz Alderico Rocha, que comanda as audiências do processo referente à Operação Monte Carlo, na 11ª Vara da Justiça Federal de Goiânia, atendeu ao pedido de advogados dos réus e suspendeu a audiência desta terça-feira após quase 10 horas de sessão. Ontem, somente 2 testemunhas de acusação foram ouvidas. 2 agentes da Polícia Federal que atuaram nas investigações do caso envolvendo o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Estavam previstos nesta terça os depoimentos de 4 testemunhas de acusação e mais 10 testemunhas indicadas pelos réus. Os procuradores do caso pediram a dispensa de 2 testemunhas, mas a defesa afirmou que ainda quer ouvir as 2 pessoas apontadas pelo Ministério Público Federal. O agente federal Luiz Carlos Pimentel, que atua na área de inteligência da Polícia Federal, foi um dos coordenadores da Operação Monte Carlo, negou durante depoimento de 3 horas que o delegado federal Fernando Byron tenha se infiltrado pela Polícia Federal no grupo do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Durante todo o dia de ontem foi grande a movimentação em frente à sede da Justiça Federal. Para controlar a movimentação, 80 policiais federais e outros, a paisana, montaram um forte esquema de segurança, além de policiais militares e agentes de trânsito. Segundo o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Thales Roberto, o depoimento de Carlinhos Cachoeira na Assembleia está marcado para 8 de agosto e diz que vai acompanhar a audiência que deve contribuir para esclarecer também a CPI. O próprio senhor Carlos Cachoeira vai estar falando, esclarecendo fatos importantes, principalmente em relação, eu acredito que é um objetivo importante da nossa CPI, é a relação da Delta com o próprio Carlos Cachoeira. A mulher de Carlos Augusto Ramos, Andressa Mendonça, acompanha todos os depoimentos e diz que o marido está sendo injustiçado. Sebastião de Almeida Ramos, pai do contraventor, também defende a inocência de Carlinhos Cachoeira. Na minha opinião, ele tá ali preso por política, não por jogo. Nós estamos dizendo ali só jogo. Ele está preso por causa de política. A pedido dos advogados dos acusados, as imagens das testemunhas não foram permitidas durante a audiência, mas a imprensa pôde acompanhar todos os depoimentos de acordo com a decisão do juiz Alderico Rocha Santos, da Justiça Federal de Goiás. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O policial federal Fábio Alvarez afirmou em depoimento à 11ª Vara da Justiça Federal em Goiânia que não foram identificadas durante as investigações da Operação Monte Carlo relações do ex-senador Demóstenes Torres com a rede de jogo ilegal que seria comandada pelo contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Durante discussão entre os procuradores do Ministério Público Federal e advogados de defesa dos réus envolvidos na Operação Monte Carlo da Polícia Federal, o juiz Alderico Rocha Santos afirmou que pretende estender os trabalhos da audiência até sexta-feira. Apenas 2 testemunhas de acusação conseguiram depor durante todo o dia de ontem.
A estratégia de defesa dos 8 réus, incluindo Carlos Cachoeira e Vladimir Garcês, é atrasar e tumultuar a audiência. O segundo depoimento do dia, do agente da Polícia Federal, Luiz Carlos Pimentel, começou por volta das 3 horas da tarde e terminou às 6h35. Na avaliação da advogada de defesa de Carlinhos Cachoeira, Dora Cavalcante, as provas não são consistentes e ela quer saber quem são os assinantes de 213 linhas telefônicas que foram excluídas das provas. Ficou absolutamente patente e claro que até esse momento não nos foi dado conhecer o universo global das investigações, né? Muito embora o agente da Polícia Federal tenha sido bastante zeloso e paciente em responder aos questionamentos da Procuradoria, foi um depoimento longo, mas ficou evidente que não foram disponibilizados até esse momento o nome dos assinantes e foram muitos, 213 linhas telefônicas que foram vasculhadas, investigadas e descartadas, não sabemos por quê. O procurador da República, Daniel Salgado, rebate as declarações e diz que as provas são sim robustas e que após esse julgamento, outras ações penais vão ser apresentadas pelo Ministério Público Federal. Acreditamos que sim, que há a possibilidade sim, a partir dos elementos que foram colhidos, de uma condenação efetiva ao grupo, efetiva em relação ao grupo criminoso, e a defesa ela está na função dela de tentar desqualificar os elementos que foram colhidos. Contudo, todas as provas que foram colhidas são provas robustas, aptas a sustentar um decreto condenatório no entendimento do Ministério Público Federal. Nós temos outras ações penais a serem ajuizadas a partir do trabalho que vai ser desenvolvido com a análise do material que foi apreendido a partir da Operação Monte Carlo. Então, possivelmente, haverá novas peças acusatórias, novas denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Os 8 réus estão sendo acusados de formação de quadrilha armada, corrupção ativa e passiva e violação de sigilo. Após o final do depoimento da segunda testemunha, iniciou-se uma discussão onde os advogados de defesa pediam o adiamento da audiência. O juiz defendeu a continuidade dos trabalhos, mas a argumentação da defesa venceu e a audiência foi remarcada para hoje, logo mais às 9 horas da manhã. Para o dia de hoje, está previsto o depoimento de 5 testemunhas de defesa, 2 de acusação e, caso haja tempo hábil, os 8 réus também serão ouvidos. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13 agora. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Política nacional. O PSDB entrou na justiça contra a Central Única dos Trabalhadores e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. O partido alegou ao Tribunal Superior Eleitoral que o presidente da CUT, Wagner Freitas, fez discurso que motivam os integrantes da central a defender os réus do processo do mensalão que será realizado em agosto. José Dirceu compareceu a congressos estaduais da CUT para falar sobre julgamento. Acusado pelo Ministério Público de ser um dos organizadores do mensalão, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, recorreu ontem à noite a uma decisão recente do Tribunal de Contas da União para tentar provar que os recursos que teriam irrigado o suposto esquema de corrupção eram lícitos. Em encontro com militantes do PT em Brasília, na sede da Central Única dos Trabalhadores, o ex-dirigente destacou aos correligionários que a Corte Fiscalizadora considerou regular o contrato entre o Banco do Brasil e a agência de publicidade e DNA do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, suspeito de operar o chamado mensalão. Em 4 de julho, o TCU acatou o parecer da ministra Ana Arraes e reformulou uma decisão da própria Corte, que havia considerado irregulares as contas do contrato firmado entre a instituição financeira pública e a agência de propaganda mineira. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o dinheiro obtido com o contrato teria sido uma das fontes de recursos do suposto esquema de pagamento de propina a parlamentares em troca de apoio político no Congresso. As investigações da Procuradoria-Geral da República apontaram que a renovação do contrato publicitário da DNA com o Banco Estatal em 2003, no valor de 152 milhões de reais, teria viabilizado desvios volumosos de recursos dos cofres públicos. 7h16.
O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Som da Paz. O Som da Paz venha se renovar com as bandas Rosa de Saron, Adoração em Vida. Som da Paz, dia 28 de julho, sábado, no Goiânia Arena. Venha se renovar. Pontos de venda: Audiomix Store, Bob's, Rival Calçados e Shopping Flamboyant com estande no segundo piso. Vendas online tickmix.com.br. Informações 39 32 88 21. Apoio Rádio Brasil Central. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Uma nova carta anônima foi enviada à imprensa reafirmando a existência de um grupo de extermínio na Polícia Militar de Goiás. Porém, desta vez, o denunciante se identifica como PM, com 20 anos na corporação. Ele denuncia que diversos militares teriam sido promovidos por terem matado pessoas a mando de oficiais de várias patentes. Entre as vítimas, segundo a denúncia, estariam 7 policiais militares. As promoções e graduações, acrescenta, aconteciam de um dia para outro. Na carta, 3 oficiais são citados como responsáveis pelos assassinatos dos PMs. Policiais dormiam soldados e acordavam sargentos, diz um dos trechos da carta. De acordo com ele, os militares que supostamente faziam parte do grupo de extermínio se beneficiariam da estrutura da PM para cometer homicídios. A carta ainda lista nomes de policiais civis e militares que estariam marcados para morrer. O secretário de Segurança Pública de Goiás, João Furtado Neto, argumenta que a carta não diz a verdade e que tem a total confiança nos comandantes das polícias civil e militar. 7/18. Continua a greve da Polícia Civil. A decisão foi tomada ontem em assembleia realizada no pátio das especializadas. A paralisação da Polícia Civil continua por tempo indeterminado. A categoria alegou não ter recebido nenhuma resposta do governo da proposta encaminhada pela categoria. Eles querem reajuste de 30% em janeiro de 2013 e mais 30% em janeiro de 2014. Valores que, segundo o sindicato, são referentes à equiparação salarial com os policiais civis do Distrito Federal, que recebem, em média, R$ 7.200, enquanto em Goiás o valor é de R$ 2.900. O governo propõe uma gratificação por produtividade, que pode variar de 5% a 20% do salário. Quanto à ilegalidade da greve anunciada pela Secretaria de Segurança Pública, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Goiás, Silveira Alves Moura, o Simpol não foi informado oficialmente. Ele não tem como cortar o ponto de ninguém, até mesmo porque a greve não foi oficialmente comunicada ilegal, entendeu? Então, logo seja comunicada a ilegalidade da greve, que nós sejamos notificados, nós vamos agravar a decisão, recorrer da decisão em instância superior, vai ficar sob júdice o mérito da questão e nós vamos recorrer, se necessário, até o Supremo Tribunal Federal. Ficou definido que toda terça-feira será feita uma assembleia. Até lá, se o governo apresentar uma contraproposta, os policiais civis que envolvem agentes, peritos e médicos legistas se reúnem novamente. E se o governo não apresentar uma proposta, uma contraproposta nesse caso, a gente não suspende a greve. Ou seja, a greve continua por tempo indeterminado. Por nota, o secretário de Segurança Pública, João Furtado Mendonça Neto, afirma que a população é prioridade e que só dará continuidade às negociações depois que os grevistas retomarem as atividades. Segundo o presidente do sindicato, agora pela manhã, representantes do Simpol Goiás e o vice-governador José Hélito estarão reunidos para discutir o movimento. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. E os peritos também mantêm a greve e determinação de atrasar o recolhimento de corpos de mortos em Goiânia.
Na nova proposta encaminhada ao governo de Goiás, os médicos e peritos criminais pedem um reajuste de 25% nos salários para 2013 e mais 25% em 2014. Enquanto a negociação não avança, a paralisação continua, inclusive com a determinação de só buscar corpos de vítimas de assassinatos ou acidentes 4 horas após o comunicado, relata o médico legista e presidente do Sindiperícias, Décio Marinho. A paralisação continua, nós temos estado prestando o atendimento dentro da base de 30%, que está previsto em lei, não recebemos até agora nenhuma notificação judicial, então nós continuamos a paralisação. Em relação a essa demora para buscar corpos aí, tão criticada pela população, como é que fica? Porque normalmente houve, quer dizer, são outras entidades que estão em greve também, quer dizer, tem uma polícia civil que faz a notificação, nós temos também os auxiliares de necrópsia, escrivães e tudo, então essas categorias, o somatório disso tudo acaba resultando em atraso. Mas todos os corpos que chegam ao médico legal estão sendo examinados, estão sendo necropsiados, está entendendo? É claro que acaba ocorrendo, em função do que eu falei, acaba ocorrendo algum atraso, mas nós temos também um mínimo de 30%. O secretário de Segurança Pública não falou ontem sobre a greve porque, segundo a assessoria, não havia recebido, até o final da tarde, a nova proposta dos peritos. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22 em Goiânia. Um homem foi preso após tentar retirar uma moto apreendida no Detran de Goiânia ao ser descoberto como foragido da Justiça de Rio Verde. Segundo informações da Polícia Militar, a motocicleta foi apreendida em Goiânia e o suspeito foi até o local acompanhado do antigo dono do veículo para apresentar documentos que ainda estavam no nome do proprietário anterior. De acordo com a PM, ao verificar sobre os antecedentes criminais da dupla, os funcionários descobriram que um deles estava foragido da Justiça e acionaram a polícia. A polícia informou que ele já havia cumprido pena por tráfico de drogas em Indiara e Jandaia e estava foragido pelo mesmo crime em Rio Verde. Ele foi encaminhado para a Delegacia Estadual de Capturas, na capital. Polícia Militar investiga a explosão de caixa eletrônico em Inhumas. Bandidos explodiram na madrugada desta terça-feira um caixa eletrônico localizado dentro de um supermercado na cidade de Inhumas. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a chegada de 4 homens em um carro vermelho que renderam segurança do supermercado, detonaram 2 bombas e fugiram levando dinheiro. Para o tenente-coronel Anésio Barbosa, assessor de comunicação da PM, esse tipo de crime está se popularizando no interior. Nós temos presenciado a popularização desse tipo de atividade criminosa, especialmente nas cidades do interior, que se encontram ali por serem cidades tranquilas e pacatas, com um grupamento mais reduzido de policiais que guarnecem a área de policiamento ostensivo, e eles também fazem a eleição do alvo que seja mais vulnerável, que não tenha tantos aparatos de segurança. E Inhumas fugiu um pouco ali a regra, porque era um que tinha, então, um vigia que fazia a segurança do local, por se tratar também de um supermercado. O coronel alega que, apesar da polícia militar aumentar os procedimentos de rotina para coibir esse tipo de situação, os casos de explosão e assaltos às agências bancárias têm se espalhado no interior porque os criminosos tratam os assaltos como negócios e acreditam na impunidade. Os bancos estão sendo convidados pela PM goiana a aumentar o nível de segurança dos clientes dentro e fora das agências. Nós temos, então, encaminhado para esses estabelecimentos recomendações para reforço dos esquemas de segurança. Então, os bancos, eles são responsáveis pela segurança de suas agências, eles são responsáveis pela segurança nos seus postos de atendimento. Eles lucram muito com a sua atividade, eles têm condições de arcar com o custeio desse aparato de segurança e eles têm essa responsabilidade. E a nossa sociedade, ela tem que exigir essa prestação de serviço com maior qualidade por parte dos bancos. Assim como o Corpo de Bombeiros emite laudo de conformidade, a Polícia Militar pleiteia com a mudança na legislação que a corporação também emita laudos de segurança para liberar atividades, visando assim a segurança da sociedade. Eva Taut para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h25. Dia do Motorista é comemorado no transporte coletivo de Goiânia.
A Rede Metropolitana de Transportes Coletivos preparou uma surpresa para os usuários nesse 25 de julho. Atores vão entrar em ônibus e falar sobre a importância da atividade dos motoristas. De acordo com a gerente de Recursos Humanos da Rápido Araguaia, Vânia Pinheiro Tatagiba, a iniciativa pretende reconhecer e valorizar esse profissional. Tem o teatro, vamos dizer que são 3 atores dentro dos ônibus, que eles chegam, chamam a atenção e falam para o público a importância do dia e a importância desse profissional para as nossas vidas diariamente. Nós teremos também algumas rádios que farão menção ao dia, o jornal terá matéria sobre isso também. Em linhas gerais, cada empresa tem a sua forma também de valorizar esse dia e também entregar um brinde, falar com ele da importância dele na vida de cada um. A gerente de Recursos Humanos da Rápido Araguaia, Vânia Pinheiro Tatagiba, afirma que as empresas investem em medidas para tornar a vida dos motoristas menos estressantes. Nós temos ações pontuais durante todo o ano. Quando ele é contratado, depois temporariamente, depois anualmente, ele sempre passa por aqui em treinamentos onde a gente conduz o assunto com ele para que ele consiga no dia a dia ele se estressar menos. A CMTC possui 2.600 motoristas em Goiânia e região metropolitana. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Tânia Leão Segurado, que é gerente de gestão de pessoas da HP Transportes, está conosco para a gente conversar um pouco mais sobre o Dia do Motorista. Bom dia, Tânia. Bom dia, ouvintes. Tânia, qual é o perfil do motorista profissional hoje? Olha, nós principalmente buscamos uma pessoa que goste de gente. O público é muito exigente, o usuário quer ser bem atendido e também o trânsito, né, é bem complicado. É preciso que nós tenhamos pessoas sensatas, educadas e que transportem com confiança e com segurança o nosso usuário. E está fácil encontrar gente que gosta de gente hoje em dia, Tânia? Olha, hoje nós vivemos muito mais um problema de apagão de mão de obra, né? Existem outros setores da sociedade que estão em desenvolvimento e que fazem com que a nossa mão de obra fique, de certa forma, escassa. Mas a profissão é atrativa, os benefícios que as empresas oferecem também são atrativos e a gente sempre vai em busca dos melhores profissionais. A gente sabe que Goiânia vive o problema do trânsito caótico, ônibus lotados, segundo os usuários. Para o motorista, quais seriam as vantagens, então, de se trabalhar no transporte coletivo? O que as empresas oferecem para o motorista para ganhar, então, novos trabalhadores, consciente de seus direitos, um trabalhador que gosta, então, de lidar com o público? As empresas, as operadoras do transporte coletivo são empresas sólidas, então há uma segurança muito grande quanto a salários, quanto às suas verbas rescisórias no momento da saída. Outro atrativo é que é uma profissão que não segrega a pessoa que tem um pouco mais de idade. Então, para nós, inclusive, é um motivo de orgulho quando a gente contrata alguém acima de 40, acima de 50 anos. Então, é uma profissão que, se você se adaptar, você consegue se aposentar naquela profissão. Porque aqui, para nós, o que conta é saber dirigir bem e conduzir bem junto com as pessoas. E para que isso aconteça, o motorista precisa de estar bem físico e mentalmente. Como que as empresas fazem para investir nessa qualificação, Tânia? Olha, todo motorista que entra nas empresas, mesmo que ele já seja profissional, ele passa por, no mínimo, 42 horas de treinamento. Esses são os treinamentos iniciais que envolvem desde a tecnologia embarcada no ônibus, a forma de atender, a forma de se conduzir no trânsito. Posteriormente, nós temos os treinamentos de reciclagem programados para o ano todo. Inclusive, nos últimos anos, nós temos fazendo o treinamento com todos os motoristas do sistema. A gente está treinando todo mundo igual para que o comportamento seja o mesmo. E hoje é dia 25 de julho, é o dia do motorista. Quais são as comemorações que a empresa, então, está oferecendo aos motoristas? Todas as empresas têm programações especiais
Aqui na HP Transporte, nós tivemos café da manhã desde as 3 horas da manhã. Esse vai se estender para o dia todo. Ação itinerante, onde nós estamos levando atendimento de saúde, acuidade visual, aferição de glicemia, massagens relaxantes com cadeira quick. O nosso ônibus, que é todo equipado com fisioterapeutas e outros profissionais, vão estar à disposição o dia inteiro, tanto aqui na garagem como em algum dos pontos de apoio, para atender de forma global o motorista. Tânia, transmita aí aos motoristas, aos profissionais, o abraço da equipe de Rádio Brasil Central. Um bom dia para você, obrigado pela participação. Nós que agradecemos e saudamos novamente o motorista, porque o transporte coletivo é a solução para as cidades e para o meio ambiente. Tânia Leão Segurado, que é gerente de gestão de pessoas da HP Transportes, participou conosco aqui falando sobre as comemorações alusivas ao Dia do Motorista, hoje, 25 de julho. 7h32. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos estão em 6 pontos estratégicos que dão acesso ao Rio Araguaia. Em 4 semanas, eles percorreram 700 quilômetros do rio, abordaram 2.357 veículos e embarcações e visitaram 63 acampamentos. No período foram apreendidos 831 quilos de pescado e 20 quilos de jacaré. O trabalho de monitoramento e conscientização dos turistas na região começou em maio. Foi intensificado na última semana de junho e deve durar até o início de agosto. 1 milhão de pessoas deve passar pela rodoviária de Goiânia neste mês de julho, motivo que levou a direção do local a aumentar a oferta de ônibus e de serviços básicos voltados aos passageiros. A direção do terminal rodoviário de Goiânia estima que o mês de julho vai fechar com 70 mil embarques a mais do que o número habitual de 150 mil passageiros. Para atender tal demanda, houve um reforço de 40% na prestação dos serviços de segurança, limpeza e informação. Foram disponibilizados 2.000 novos horários, principalmente para Anápolis, Aruanã, Caldas Novas, Goiás, Porangatu, Pirenópolis, Três Ranchos, Brasília, Fortaleza, Salvador, Palmas, Belém, São Paulo e Imperatriz, no Maranhão. O gerente-geral da rodoviária, Danilo Aquino, lembra os passageiros de algumas regras básicas antes do embarque no fim das férias. Aqueles que ainda não embarcaram e vão embarcar e ainda desejam comprar a passagem, que procure com antecedência. É sempre importante isso aí. No dia do embarque, procure trazer seus documentos pessoais e chegar com antecedência. Aqueles que vão embarcar e voltar ao seu destino, procure estar sempre com antecedência. Na viagem, sempre procure estar levando água, algum biscoito para poder se hidratar e se alimentar durante a viagem. O movimento total na rodoviária e no shopping soma 1 milhão de pessoas, segundo Danilo Aquino. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti das instituições de ensino de Goiânia. Esse é o foco da campanha Dengue Não Tira Férias, que será lançada hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Equipes da Secretaria vão vistoriar os focos de dengue em escolas públicas e particulares, faculdades, creches e centros municipais de educação infantil, os CEMEIs. Ao todo, 1.100 estabelecimentos devem ser visitados até o final da campanha, previsto para o próximo dia 31. Agora em Goiânia são 7h35. Hospitais filantrópicos correm risco de sofrer colapso. O risco de colapso das Santas Casas de Misericórdia e dos hospitais filantrópicos por causa de dívidas milionárias pode comprometer a assistência médica oferecida em cerca de 900 cidades brasileiras. O rombo chega a mais de 11 bilhões de reais, segundo a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. De acordo com o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Goiás, José Roldão Gonçalves Barbosa, a remuneração repassada pelo Sistema Único de Saúde cobre apenas 60%
100% dos custos dos procedimentos. Ele afirma que a crise se arrasta há anos. Em Goiás, 21 entidades já fecharam as portas, restando apenas 30 hospitais. Ele diz que as instituições estão com sérias dificuldades para funcionar. A situação dos hospitais é de números reduzidos, vem se reduzindo. Por exemplo, nós tivemos alguns hospitais que estão sendo socorridos pelo governo do estado, com recursos até além daquilo que ele tem para fornecer, mas a situação é precária em todas as entidades. Quando você pega, por exemplo, o Hospital São Pedro de Alcântara, que o governo do estado repassou para ele estava fechado, repassou recursos para ele, ou está tentando passar recursos para ele na ordem de 400 mil por mês, mas ele tem uma dívida de recursos para ele funcionar, mas ele tem uma dívida de quase 4 milhões. Quando você pega assim outras entidades de modo geral, quer dizer, hoje nós temos, os hospitais estão com dívidas altas, né? Eu acredito que se somando tudo dá em torno dos 200 milhões, ou um pouco mais, que também não é diferente do resto do Brasil, que quando se soma as 2.100 santas casas com relação às suas dívidas, elas passam dos 11 bilhões de reais. As instituições querem uma melhor remuneração pelo SUS e linhas de financiamento especiais. As reivindicações foram feitas ao Ministério da Saúde. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h37. Separados há 5 meses, os gêmeos siameses Israel e Levi, de 1 ano e meio, naturais de Fortaleza, estão de volta a Goiânia para a realização de exames de rotina. Os exames serão acompanhados pelo cirurgião pediatra Zacarias Calil, que coordenou a equipe de 30 profissionais durante a cirurgia de separação dos gêmeos, realizada em fevereiro deste ano no Hospital Materno-Infantil de Goiânia. De acordo com o médico, Levi apresentou um problema na uretra e terá de ser reavaliado pelos médicos, o mesmo ocorrendo com Israel. Cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem de artrose. O Brasil é o segundo país no mundo em número de pessoas que sofrem de artrose. Perde apenas para os Estados Unidos. Estima-se que quase 10 milhões de brasileiros convivam com a doença, que é facilmente diagnosticada por meio de exames clínicos e de imagem. As mulheres são 5% mais atingidas que os homens. Segundo Pérola Greenberg Plapler, médica fisiatra e doutora em medicina pela USP, a artrose se manifesta mais cedo nos homens, principalmente na região dos joelhos. Nas mulheres, a doença surge no período da menopausa. Pérola destaca a importância de procurar um médico assim que os sintomas aparecem. Começa com um estrago, na verdade, na cartilagem, e esse estrago, essa degeneração vai indo para outras estruturas da cartilagem, então da articulação, então a gente tem músculos, os tendões, os ligamentos, acabam sendo todos eles, e finalmente o osso, acabam sendo todos eles prejudicados pela artrose. Eles acabam também ficando, de certa forma, com algum tipo de degeneração, algum tipo de acometimento. 69% dos pacientes que sofrem de artrose estão em tratamento. Em 2015, a doença deve atingir 12 milhões e 300 mil brasileiros. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. O balanço da geração de postos de trabalho em Goiás nesse primeiro semestre confirma a boa fase de empregabilidade no estado, que há meses aparece entre os principais geradores de vagas do Brasil. Centrada principalmente no agronegócio, a economia goiana tem conseguido se resguardar um pouco mais dos reflexos da crise financeira internacional do que o restante do país e, por isso, apresentou a maior taxa de crescimento semestral, 6,87%. Vamos conversar agora com o coordenador do Cine em Goiás, Antônio Ferreira Lopes. Bom dia. Bom dia. Antônio, como que o Cine avalia a notícia de crescimento na geração de empregos aqui em Goiás? Olha, essa avaliação é vista com bons olhos, né? Por nós, na equipe Cine, e acredito que o governo também, tendo em referência aí que a região centro-oeste, ela houve a maior taxa, né, de crescimento de postos de trabalho seletista, né? E Goiás vem aí em primeiro lugar. Isso através de um esforço muito grande do governo, né? Nós estamos aí não satisfeitos, mas queremos mais. Recuperar, por exemplo, 2010, que foi o auge, né, da empregabilidade, postos de trabalho, né? E estamos aí trabalhando para melhorar ainda mais. E esse querer mais que o senhor se refere é a qualificação do trabalhador?
Isso, nós temos hoje um avanço muito grande em termos de qualificação, inclusive colocando aí agora o Pronatec, né, que foi liberado aí através da Lei 12.530 pelo governo federal, que obriga todo requerente do seguro-desemprego que vem requerer pela terceira vez nos últimos 10 anos, ele vai receber normal o seguro-desemprego, mas vai ter que passar por um processo de qualificação. É um curso totalmente gratuito, pago pelo governo, inclusive recebendo aí vale transporte, lanche. Então a gente vê assim um esforço muito grande do governo federal, governo estadual, em relação da qualificação do trabalhador. Isso com certeza vai surgir resultados, né? Em curto tempo. A tendência é surgir resultados. Inclusive tem a promessa do governo federal que a partir do ano que vem, todos os trabalhadores que vão requerer o seguro-desemprego, eles devem passar por esse processo de qualificação. Isso já é uma ajuda muito grande em termos de qualificação no estado de Goiás e no Brasil. Agora, quais são os setores onde temos os maiores déficits de mão de obra qualificada? Você fala em termos de qualificação? Em termos de falta de qualificação, né? Às vezes as vagas não são preenchidas por falta de qualificação do trabalhador. Olha, isso é no geral, tá? No geral, tanto na parte de serviços, né? Que hoje está em primeiro lugar em termos de qualificação, aliás, de abertura de postos de trabalho, também construção civil e indústria de material, que teve uma queda, né, de 3,7 mil vagas, né, esse mês. Mas assim, a gente vê que a falta de qualificação ela atinge a todos os setores, independentemente de ser construção civil, comércio, indústria. Bom, esse crescimento ficou mais centralizado no agronegócio. Teve outros setores que sobressaíram, presidente? A parte de serviços, né, sobressaiu muito bem, que vem já há algum tempo já sobressaindo em termos aí da abertura de postos de trabalho. E quais seriam os setores que têm oferecido maiores oportunidades de vagas aqui em Goiás? Com certeza na parte de serviço, comércio e construção civil. Em relação aos salários, o que é que tem mais atraído os trabalhadores? Olha, o salário, o que tem mais atraído os trabalhadores, o salário, eu acho que sim, na parte da construção civil. Por quê? Porque a construção civil, ela hoje está muito incrementada, vamos dizer assim, em Goiânia, né, Goiás. Então, assim, a maioria das empresas tem ofertado aí um salário até acima, né, do que paga o mercado, para atrair aqueles bons profissionais que normalmente já estão empregados. Antônio Ferreira Lopes, coordenador do Cine em Goiás, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, eu agradeço. O coordenador do Cine, então, avaliando o crescimento do número de empregos aqui em Goiás. Agora são 7h44. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Bom dia, o Goiás derrotou nesta terça-feira o Asa de Arapiraca, que melhorou consideravelmente sua situação na Série B. O Goiás conseguiu ontem à noite em Arapiraca, no interior de Alagoas, a quarta vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0 contra o Asa. O Meia Ramon marcou o gol. O jogador que saiu contundido com uma fisgada na coxa esquerda e já é dúvida
para o jogo da terça-feira que vem, diante do ABC às 7h30, no estádio Serra Dourada. O meio-atacante Ricardo Goulart, artilheiro do Goiás na temporada, recebeu ontem o 3º cartão amarelo. O Goiás chega à melhor sequência na Série B do Campeonato Brasileiro, com 4 vitórias seguidas. E até sábado, o jogo do Ipatinga contra o São Caetano, o Goiás fica na 4ª posição. O técnico Anderson Moreira lamentou muitas oportunidades perdidas. O Goiás correu o risco de ceder o empate e perder pontos preciosos na briga para voltar à Série A do futebol brasileiro. Delegação chega em Goiânia por volta da 1 da tarde. De Arapiraca, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Com o resultado, o time esmeraldino somou 25 pontos e entrou no G4, grupo dos 4 primeiros que sobem para a Série A no ano que vem. Na próxima rodada, na terça-feira da semana que vem, o Goiás recebe o ABC no estádio Serra Dourada. O América de Natal, que perdeu para o Joinville por 1-0, acabou saindo do pelotão da frente. No outro jogo de ontem, entre os dois times mineiros, o Boa Esporte bateu o América por 2-1 em Varginha. Lidera o brasileiro da Série B, o Criciúma, com 29 pontos. Segundo, Vitória da Bahia, com 28. O América Mineiro vem em terceiro com 26 e o Goiás em quarto com 25 pontos. 7h46. Atlético, com time modificado, recebe hoje no Serra Dourada o São Paulo. O Atlético está praticamente definido para o jogo das 9h50 da noite contra o São Paulo no estádio Serra Dourada. Jair Araújo promove pelo menos 4 mudanças no time titular. Foi o que deixou bem claro no treinamento de ontem, com Marcos voltando à titularidade no lugar do Rafael Cruz. Na zaga, Gilson treinou entre os reservas, Gabriel assumiu a sua condição. No meio-campo, Dodó treinou no lugar do Bida. E no ataque, Felipe no lugar de Ricardo Bueno. Sendo assim, o time do Atlético para a partida é com Márcio, Marcos, René, Gabriel e Heron pela esquerda. O meio-campo com Marino, Hernandes, Joilson e Dodó. No ataque, Felipe, Wesley, Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O São Paulo, sob o comando de Ney Franco, tropeçou diante de Vasco e Palmeiras quando atuou com apenas 2 zagueiros. A primeira vitória com o treinador veio exatamente quando apostou no 3-5-2. Para manter o esquema, Edson Silva deve substituir o zagueiro João Felipe, que está suspenso. Outro que não deve jogar é o atacante Luiz Fabiano, que foi vetado pelo departamento médico. Seu substituto deve ser o atacante William José, que marcou um gol no jogo passado contra o Figueirense. Apita Atlético Goianiense e São Paulo, às 21h50 no Serra Dourada, Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. 7h49, Vila Nova faz promoção para lotar o Serra Dourada no sábado à tarde. Segundo o presidente executivo do Vila Nova, Marcos Martinez, os ingressos para o jogo entre Vila Nova e Tupi de Juiz de Fora no próximo sábado no estádio Serra Dourada deverão começar a ser vendidos ainda hoje no Onésio Brasileiro Alvarenga. A diretoria colorada fez uma promoção para essa partida, onde o torcedor que estiver com a camisa do Vila vai pagar apenas R$5 para assistir o jogo da arquibancada, ou então paga R$10 para assistir o jogo da cadeira. O Departamento Médico Colorado, através do Dr. Rodolfo Cambota, informou: 2 jogadores estão fora do restante da Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Thiago Irineu e o volante Luiz Marques. Ambos farão cirurgia no joelho. Portanto, 4 meses de recuperação e fora da disputa da 3ª divisão do Campeonato Nacional. Em relação ao lateral direito, Nego saiu contundido na vitória do Vila 4-1 para cima do Duque de Caxias no último domingo. Um problema muscular, uma contusão muscular, vai deixar o lateral do Vila fora dos gramados por 10 dias. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Reserva na Fiorentina, o goleiro Neto será o responsável para assumir a meta da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres, diante do corte anunciado nesta terça-feira do antes-titular Rafael, do Santos Futebol Clube. Goiás leva 9 atletas para as Paralimpíadas de Londres. Natação, tênis de mesa, atletismo, halterofilismo e vôlei sentado são as modalidades que contarão nas Olimpíadas Paralímpicas de Londres, com a participação de atletas de Goiás. Ao todo, são 5 mulheres e 4 homens que vão representar o estado e que saem com grande possibilidade de retornarem com medalhas. Relata o presidente da Agência Goiana de Esporte e Lazer, José de Ataíde Filho. Com certeza algumas medalhas. Nós temos atletas de ponta, atletas de tênis de mesa, né? Tem a de peso também, de arremesso de peso. São atletas que despontam já no cenário nacional. Acredito que traremos medalhas, com certeza. Sai com o apoio do governo do estado?
Sai com apoio. Sempre tivemos o apoio do Estado com eles, né? Através da Difego. Durante esses anos todos, o Estado sempre ajudou o paradesporto no Estado de Goiás. É uma representatividade importante, 9 atletas? Sim, com certeza. São as meninas da cadeira de rodas também. Estão participando, daquela pessoal de Anápolis, do time. É uma representatividade de 9 atletas. Se você for comparar com os demais estados, nós estamos levando bastante atleta. As Paralimpíadas de Londres serão realizadas de 29 de agosto a 9 de setembro. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h50 do esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. E agora a participação ao vivo da repórter Márcia Alves, direto da Justiça Federal em Goiânia. Bom dia. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central. Nós estamos aqui, como você disse, na Justiça Federal, no centro da cidade, onde acontece a audiência de instrução para o julgamento de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Ontem, 2 testemunhas foram ouvidas com 4 horas de depoimento, em média, cada uma dessas testemunhas. Ainda está previsto para hoje o depoimento de mais 2 testemunhas. E se demorar esse mesmo tempo, a previsão é de que Carlinhos Cachoeira ainda não venha depor nesse dia de hoje. A audiência pode seguir até sexta-feira, segundo informações aqui da Justiça Federal. A Operação Monte Carlo, em que Carlinhos Cachoeira foi preso, tem 81 pessoas denunciadas. E nessa audiência aqui em Goiânia, 7 pessoas estão sendo desmembradas, estão no processo de desmembramento, e essas 7 pessoas acusadas também estarão depondo juntamente com Carlinhos Cachoeira para a instrução do julgamento, para que se chegue então ao final deste processo judicial. A gente aguarda aqui durante todo o dia, fazendo a cobertura e informando detalhes do que está acontecendo aqui na Justiça Federal durante essa primeira audiência para o julgamento de Carlos Augusto Ramos. A qualquer momento a gente volta, é com você. Agora são 7h53 em Goiânia. Secretaria Estadual da Fazenda assina convênio com a Agência Nacional do Petróleo para aumentar a fiscalização nos postos de combustíveis em Goiás, a fim de coibir adulterações e sonegação fiscal. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, regulamenta o setor de combustíveis, desde a sua produção até a revenda, quando é fiscalizada a adulteração, a aferição nas bombas nos postos de combustíveis, as informações e documentação destes postos. Em Goiás, são 1.300 estabelecimentos. Por sua vez, os auditores fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda fiscalizavam mais a parte tributária. Com a cooperação fiscal assinada entre a ANP e a Cefaz por 60 meses renováveis, o gerente interino de combustíveis da Cefaz, Maurício Costa, vê como um cerco as sonegações. Esse convênio ANP é uma forma de unir força entre a ANP e o Estado. Ou seja, o nosso objetivo é sanear o mercado, deixar o mercado bem equilibrado, o consumidor não ter prejuízo. A Secretaria da Fazenda utilizará o laboratório da ANP para análise de adulteração dos combustíveis. Os auditores fiscais da Cefaz podem receber cursos sobre procedimentos de fiscalização da ANP. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. A Agrodefesa de Goiás fiscaliza áreas de plantação de soja e multa os produtores que não respeitam o vazio sanitário. A medida adotada no estado há 10 anos visa combater a ferrugem asiática. O vazio sanitário compreende os dias 1º de julho a 1º de setembro. A técnica foi adotada para combater a ferrugem asiática, praga que pode prejudicar lavouras inteiras. A norma exige que os produtores não plantem soja em área onde a cultura acabou de ser cultivada, até que caia a primeira chuva. Assim, o fungo atacaria primeiro o que é chamada de lavoura voluntária, que deve ser destruída, para, enfim, a área receber um novo plantio de soja. Mas nos primeiros 20 dias de fiscalização, 7 propriedades foram multadas por desrespeitarem as normas do vazio sanitário de soja. Quem dá mais detalhes é o coordenador do programa de soja da Agrodefesa, Mário Sérgio de Oliveira. Surpreendeu, porque assim, a Agrodefesa está fazendo um trabalho de divulgação e os produtores já tem bastante tempo que eles sabem que o vazio sanitário é a medida mais importante para o controle da ferrugem asiática. E
mesmo tendo conhecimento, ainda tem produtores que não controlam, que não prestam voluntário. Os produtores que desrespeitam a norma do vazio sanitário de soja estão sendo autuados. A multa é de R$250 por hectare, que ele deixa de destruir, no máximo de R$50 mil a multa. Apesar do número de produtores que infringem as normas ser pequeno, ainda assim, o risco de atingir lavouras vizinhas é grande. Outra preocupação da agrodefesa, segundo o coordenador do programa de soja, é com o clima. A gente teve um inverno mais chuvoso, do que o normal. Então isso acabou agravando também aqueles grãos que ficam ali no solo. Na hora que dá uma chuvinha, eles germinam. E essa aí que é a planta voluntária que hospeda o fungo causador da ferrugem asiática. Então o clima desse ano também atrapalhou um pouco. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h56. O governo ofereceu um reajuste maior para os professores de universidades e institutos federais em greve há mais de 2 meses. A nova proposta é de 25% até 40% de aumento salarial. A oferta anterior variava de 12% a 45%. O governo também concorda em manter o plano de carreira como é hoje, conforme exigência dos sindicalistas. Com a nova proposta, que vai ser discutida em assembleias da categoria, o impacto para os cofres públicos diluído nos próximos 3 anos sobe para 4 bilhões e 200 milhões de reais. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse ontem que as vendas de linhas celulares da TIM, da Claro e da Oi podem ser autorizadas em 2 semanas, se nesse período as operadoras apresentarem planos de ação. A TIM apresentou o plano nesta terça-feira. Na segunda-feira passada foi a Claro. Hoje será a vez da Oi. Brasileiros pagaram 81 bilhões de reais em impostos em junho, 6,5% a menos do que no ano passado. A Receita Federal atribui o resultado ao desempenho fraco da indústria. Todos os funcionários da fábrica da General Motors de São José dos Campos, interior de São Paulo, foram dispensados de trabalhar ontem. De madrugada, a empresa avisou os empregados que a preocupação era com a integridade física deles e que o objetivo era evitar a exposição a provocações e incitações. A General Motors tem discutido com representantes sindicais a viabilidade econômica de uma linha de montagem que emprega 2.000 trabalhadores. Hoje haverá uma reunião de representantes da empresa, de sindicatos e governo federal. Agora em Goiânia são 7h58. Uma decisão inédita no Brasil está causando polêmica no Rio de Janeiro. O Conselho Regional de Medicina proibiu que médicos façam partos nas casas das famílias. Para a entidade, partos feitos fora dos hospitais podem pôr em risco mães e bebês. Estudantes de medicina no estado de São Paulo precisarão, a partir deste ano, realizar uma prova aplicada pelo Conselho Regional de Medicina para obter o seu número de registro profissional, o CRM, ao fim do curso. A obrigatoriedade foi anunciada ontem pelo órgão que é responsável pela aplicação do exame. Valdomiro Gonçalves é um trabalhador rural de 77 anos que possui um tesouro que não tem mais nenhum valor. Durante anos, ele e a ex-mulher, que já morreu, escondiam o dinheiro dentro dos colchões, armários e gavetas da casa onde moravam, em uma fazenda em Conceição do Castelo, na região sudoeste serrana do Espírito Santo. A moeda mudou em 1994, mas por falta de informação, eles não ficaram sabendo e perderam todo o dinheiro que tinham. Até hoje, Valdomiro encontra as notas de cruzeiro e cruzado em algum canto da casa. Agora 7h59. Os rebeldes que tentam derrubar o ditador da Síria, Bashar al-Assad, acusam o governo de transferir armas químicas para aeroportos nas regiões de fronteira. Imagens divulgadas na internet mostraram um helicóptero que ataca alvos próximos à capital, Damasco. Não é possível confirmar as informações porque o governo sírio restringe o trabalho dos jornalistas estrangeiros. Ontem, a TV do governo mostrou soldados patrulhando ruas desertas na capital. O primeiro-ministro da Bulgária afirmou que o homem que atacou um ônibus de turistas israelenses na última quarta-feira não agiu sozinho. Para o premier, o terrorista recebeu ajuda tanto para planejar quanto para realizar o atentado que deixou 7 pessoas mortas. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Frederico Pita. Central técnica, Fausto Marciano. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã.
Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.